pelas histórias que os pescadores contavam sobre a praia de Ponta Negra, em Natal. Havia algo na maneira como eles falavam daquele lugar que me prendia de um jeito estranho, como se o mar ali guardasse lembranças que ninguém conseguia esquecer. Mas numa noite chuvosa de julho, resolvi ir até lá, justamente próximo ao Morro do Careca. A chuva caía fina, insistente, e o som das gotas batendo no chão misturava-se ao barulho distante das ondas, criando uma espécie de ruído contínuo que deixava tudo mais inquietante. O vento vinha carregado de sal, úmido e frio, entrando pela roupa e grudando na pele. Foi então que ouvi falar sobre aquela figura misteriosa. Dizem que, durante a madrugada, uma silhueta parada, congelada no tempo, observa o mar, como se aguardasse algo ou alguém. A ideia parecia absurda quando dita em voz alta, mas ali, diante daquela faixa de areia escura, tudo começava a parecer possível. A curiosidade me puxou para mais perto, passo por passo, sentindo a areia ceder sob meus pés, molhada e pesada, enquanto o Morro do Careca se erguia ao fundo como uma massa escura e silenciosa, quase ameaçadora. Não havia movimento algum, além da água avançando e recuando com uma regularidade hipnótica. Pouco antes da meia-noite, o ar parecia pesado demais, como se a noite tivesse engrossado ao meu redor. O vento ficou mais frio de repente, e eu senti uma pressão estranha no peito. Uma sensação difícil de explicar, como se alguém estivesse me observando de volta. Foi então que meus olhos se prenderam naquela direção. E lá estava ela, uma forma imóvel, à beira do mar, tão parada que parecia não pertencer ao mundo dos vivos. A silhueta não fazia ruído, não se mexia, não reagia ao vento nem à chuva. Só ficava ali, de frente para as ondas, como se esperasse alguma coisa sair da água, ou como se estivesse presa em um momento que nunca terminava. Naquele instante, tudo em mim quis recuar. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa me mantinha preso àquela visão, como se eu precisasse entender o que estava diante de mim antes que a noite acabasse. Você acredita nessas histórias? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever. A verdade pode ser mais surpreendente do que você imagina. No dia seguinte, procurei Jorge, um pescador experiente que conhece a Baía de Ponta Negra melhor do que ninguém. Eu o encontrei ainda cedo, quando o sol começava a clarear a areia e o mar parecia mais calmo do que na noite anterior. Embora eu ainda carregasse na cabeça aquela imagem da silhueta parada diante das ondas. Jorge tinha o rosto marcado pelo tempo, a pele endurecida de quem passou anos enfrentando vento, sal e noites insones no litoral. Quando falei sobre a figura, ele não riu, não me achou exagerado. Pelo contrário, ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o horizonte como se medisse cada palavra antes de me responder. Ele também avistou a figura em várias noites seguidas. Disse isso com uma naturalidade que me deixou desconfortável, como se aquilo fosse parte de uma rotina que ele já havia aprendido a aceitar. Não é algo comum. Parece que ela está presa no tempo, observando o mar com uma intensidade que a gente não entende, disse ele. A maneira como Jorge falou fez o ambiente ao nosso redor mudar de peso. O barulho das ondas, que durante o dia costumava ser relaxante, parecia agora carregar uma insistência incômoda, como se o mar quisesse devolver alguma coisa que havia levado. O vento vinha morno, mas ainda assim eu sentia um arrepio que subia pela nuca. Para Jorge, essa figura tinha um peso, uma lembrança antiga da própria história da cidade. Ele falava com os olhos fixos na água, e eu percebia que não era apenas curiosidade. Havia algo mais fundo ali, uma espécie de respeito misturado com receio. Enquanto caminhávamos pela praia sob o sol, ele contou lendas que circulam entre os locais, revelando que não era a primeira vez que alguém via algo estranho ali. As marcas na areia,
as pedras escurecidas pela maré e o contorno imponente do Morro do Careca pareciam fazer parte de um cenário que guardava segredos demais para um único lugar. Eu escutava tudo, tentando parecer tranquilo, mas por dentro já sentia aquela tensão crescendo, como se cada detalhe da praia estivesse ligado à presença daquela figura. A cada passo, eu olhava para o mesmo ponto onde a vi na noite anterior, esperando encontrar apenas areia vazia. Mas a imagem continuava presa na minha mente com uma nitidez perturbadora. Era como se, mesmo sob a luz forte do dia, a praia ainda escondesse alguma coisa. Quer saber o que mais Jorge me contou? Comente para eu continuar e não deixe de ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Naquela mesma noite, convenci Jorge a me acompanhar para observar juntos. Eu não queria voltar sozinho para aquele trecho da praia, porque a lembrança da silhueta ainda me perseguia desde a madrugada anterior, como uma imagem que se recusa a desaparecer da mente. Jorge hesitou no começo, mas acabou aceitando, e juntos levamos lanternas e câmeras, como se isso bastasse para nos dar algum controle sobre o que podíamos encontrar. O caminho até o local parecia mais longo do que realmente era. O vento batia no rosto com força irregular, trazendo o cheiro úmido do mar misturado à areia molhada e à salinidade que grudava na pele. O Morro do Careca, à distância, parecia ainda mais escuro naquela noite, uma massa silenciosa recortando o céu. Ficamos vigiando o local perto do Morro do Careca. Jorge permanecia ao meu lado, com o corpo rígido e o olhar atento, enquanto eu alternava entre a praia e a tela da câmera, tentando captar qualquer movimento estranho. O relógio parecia correr mais devagar. Cada minuto se esticava de um jeito irritante, quase cruel. O som das ondas ia e vinha em intervalos regulares, mas até ele parecia abafado, como se a própria praia estivesse prendendo a respiração. A areia sob nossos pés estava fria, úmida, compactada pelo vento, e a lanterna desenhava pequenos círculos de luz tremida que pouco revelavam além do imediato, deixando o resto mergulhado numa escuridão densa. Então, por volta da 1h, algo mudou na atmosfera. Um silêncio absoluto caiu sobre o mar. Não foi um silêncio comum. Foi como se o som tivesse sido arrancado de repente do lugar, deixando um vazio tão profundo que até nossa respiração pareceu alta demais. Jorge apertou a lanterna com força e eu senti meu coração bater mais rápido, quase dolorosamente no peito. E lá estava ela, a figura, silenciosa, imóvel, quase inacreditável. A presença dela parecia ainda mais nítida agora, como se a noite a tivesse deixado mais real, mais próxima, mas impossível de ignorar. Não havia qualquer ruído vindo dela, nenhum passo, nenhuma oscilação, nenhum gesto que denunciasse vida comum. Jorge e eu trocamos olhares, tentando entender. Não precisávamos dizer nada para saber que os dois estavam pensando a mesma coisa. A figura parecia humana, mas seus contornos eram vagos, como se fosse feita de névoa. A lanterna batia nela de um jeito estranho, sem definir totalmente sua forma, como se a luz não conseguisse alcançá-la por inteiro. Um arrepio percorreu minha espinha, lento e gelado, e por um instante tive a sensação absurda de que ela não estava olhando para o mar, mas sim aguardando que nós nos movêssemos primeiro. Quer saber o que aconteceu a seguir? Deixe seu like e compartilhe o vídeo para manter essa história viva. A tensão aumentou quando a figura, de repente, virou lentamente o rosto para nós. O movimento foi tão sutil que por um segundo eu quase achei que tinha imaginado. Mas não. Eu vi claramente a mudança. Vi o contorno da cabeça se ajustar na direção da nossa luz. Vi o instante exato em que aquela presença deixou de parecer apenas uma sombra parada e passou a reagir à nossa presença. Meu corpo inteiro endureceu.
A respiração ficou presa na garganta e o ar úmido da madrugada pareceu mais pesado, como se eu estivesse puxando contra algo invisível para conseguir respirar. Seus olhos não eram comuns. Brilhavam com um tom esverdeado, profundo e assustador. Não era um verde vivo, humano, mas um brilho opaco e inquietante, como se viesse de muito fundo, de um lugar onde a luz não devia alcançar. Aquilo me deu um desconforto imediato, uma sensação quase física de que havia algo errado demais naquela visão. A luz da lanterna de Jorge tremia em sua mão, e eu conseguia ouvir o pequeno ruído do equipamento contra seus dedos suados. O mar, que antes fazia seu barulho constante, parecia agora distante, abafado, como se o som tivesse sido engolido por aquela presença. Jorge sussurrou, quase sem acreditar, que aquela aparição poderia estar ligada a uma antiga tragédia marítima que marcou a cidade há décadas. Ele falou muito baixo, mas cada palavra dele entrou em mim com o peso de uma certeza que eu não queria aceitar. Enquanto ele dizia isso, eu sentia o vento arranhando meu rosto, frio e salgado, e a praia inteira parecia ter encolhido ao nosso redor. As marés, as tempestades, os desaparecimentos, tudo parecia se conectar a essa entidade silenciosa. Não havia nada de fantasioso no modo como Jorge falou. Ele não parecia estar tentando me impressionar, nem inventando história para me assustar. Pelo contrário, havia medo real na voz dele. Um medo que fazia sentido demais diante do que estávamos vendo. O medo e a curiosidade duelavam em nós, fazendo cada respiração ser mais pesada e cada som da madrugada parecer um prenúncio. Eu sentia meu peito subir e descer de maneira irregular, e cada pequeno estalo da água ou farfalhar do vento me fazia pensar que ela se moveria de novo. Mas a figura continuava ali, imóvel, encarando-nos com aqueles olhos estranhos, como se já soubesse que havia nos atraído até ali. O silêncio entre mim e Jorge ficou insuportável. A única coisa que existia era aquela presença parada, a luz instável da lanterna e a sensação de que algo muito antigo tinha acabado de nos reconhecer. Quer continuar nessa investigação comigo? Inscreva-se agora e deixe seu comentário dizendo o que você acha que a figura quer. Depois de muitas horas a observar, conseguimos finalmente uma imagem da figura com a câmera. O tempo parecia se arrastar naquela madrugada e eu já sentia o corpo pesado, os olhos ardendo de tanto encarar a escuridão e esperar algum movimento. O frio da praia tinha entrado de vez pela roupa, deixando meus braços rígidos e as mãos dormentes, mas eu não conseguia desviar a atenção do ponto onde ela permanecia. Jorge também estava exausto, porém ainda mais concentrado do que antes, com o rosto fechado e os lábios apertados, como se temesse que qualquer palavra pudesse quebrar alguma coisa naquele momento. Quando a câmera finalmente registrou a imagem, senti um alívio rápido, quase involuntário, mas esse alívio durou pouco. Ao ampliá-la, notamos detalhes que pareciam uma roupa antiga, como se ela tivesse saído de outra época. As linhas da roupa não eram comuns, e mesmo na imagem granulada, dava para perceber um aspecto envelhecido, pesado, quase formal. A forma como aquilo aparecia no enquadramento me deu a impressão de estar olhando para algo que não pertencia àquela praia, nem àquela noite, nem ao nosso tempo. A foto tremia um pouco na tela, porque minhas mãos já estavam cansadas, mas o suficiente para deixar tudo ainda mais incômodo. Quanto mais eu observava, mais aquela figura parecia não ser apenas uma sombra ou uma ilusão causada pelo cansaço. Jorge então confirmou a teoria do passado. Há registros que falavam de um guarda-marinha que desapareceu ali e que muitos pescadores juram que ele ainda está ali, esperando seu barco chegar. Quando ele disse isso, sua voz saiu baixa e pesada, como se repetisse algo que já tivesse ouvido diversas vezes e que ainda assim continuava sem resposta.
Eu olhei para o mar e depois para a imagem na câmera, tentando encaixar as duas coisas. A ideia de alguém esperando por tanto tempo, sem se mover, sem desistir, me causou um desconforto que eu não consegui ignorar. Não parecia só uma história de assombração. Parecia uma lembrança presa no lugar errado, uma presença moldada pela espera, pela perda e pelo silêncio. A figura parecia a personificação dessa espera eterna, um reflexo da memória que o vento e o mar nunca deixaram apagar. Naquele instante, a praia parecia mais do que um cenário. Era como se guardasse a dor de uma ausência antiga e a figura estivesse ali para manter isso vivo. O som das ondas, o cheiro salgado, a escuridão ao redor do Morro do Careca, tudo parecia reforçar essa sensação de algo que não foi embora de verdade. Eu fiquei olhando a imagem por muito tempo, sem conseguir parar de pensar que talvez o que vimos naquela noite não fosse um fantasma qualquer, mas o próprio resto de uma história que o mar se recusou a esquecer. O que você faria se encontrasse algo assim? Escreva sua opinião, compartilhe e siga o canal para o desfecho final. Na última noite que visitei Ponta Negra com Jorge, a figura se revelou novamente. Eu ainda me lembro com nitidez do peso daquele momento, como se a lembrança tivesse ficado presa na minha pele, junto com o cheiro de sal e umidade da madrugada. A praia estava escura, quase sem contorno, e o som das ondas vinha quebrado, como se o mar falasse em sussurros baixos demais para serem entendidos. O vento soprava frio, passando pela roupa e tocando o rosto com uma aspereza que me fazia apertar o maxilar sem perceber. Jorge caminhava ao meu lado em silêncio, com a postura tensa de quem conhece o lugar e, ao mesmo tempo, teme aquilo que ele esconde. Dessa vez, quase como um pedido silencioso. Foi essa a sensação que tive quando os olhos dela voltaram a cruzar os nossos. Não havia movimento brusco, nem qualquer gesto que explicasse sua presença. Era apenas aquela forma parada, firme demais para ser natural, surgindo entre a penumbra e o brilho esbranquiçado da espuma. Eu senti meu corpo inteiro reagir antes mesmo da minha mente alcançar o que estava vendo. O ar pareceu mais denso, e por um instante até o som da água me soou distante, como se estivéssemos isolados do resto do mundo. Talvez fosse um alerta para o respeito que devemos ao mar e às histórias enterradas em sua imensidão. Naquele instante, enquanto eu encarava aquela figura sem conseguir desviar os olhos, essa ideia me atravessou com força. Havia algo naquela presença que não parecia agressivo, mas era profundamente inquietante. Não era um pedido falado, nem um gesto claro. Era uma sensação difícil de explicar, como se a própria praia estivesse tentando nos fazer entender que não devíamos ir além do limite imposto por aquele lugar. Jorge também percebeu, porque vi seu rosto endurecer sob a luz fraca e seus olhos se fixaram na direção da figura com uma mistura de cansaço e temor. A praia de Ponta Negra nunca mais foi a mesma para nós. Depois daquela noite, tudo ali pareceu carregar outra camada de significado. O trecho de areia, o recorte escuro do Morro do Careca, a água batendo na margem, tudo passou a me lembrar não só do que vi, mas do silêncio que veio junto com a visão. O mistério permanece e talvez deva permanecer assim. Um lembrete de que algumas coisas estão além da nossa compreensão. Eu aprendi isso de um jeito que não esperava. Diante de um mar que parecia respirar histórias antigas e devolver, de tempos em tempos, aquilo que ninguém consegue enterrar de verdade. Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário e não se esqueça: o mar guarda segredos que só os corajosos se atrevem a desvendar. Até a próxima.